Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 73, que tem como objeto de conhecimento pesquisa amostral e pesquisa censitária, planejamento de pesquisa, coleta e organização dos dados, construção de tabelas e gráficos e interpretação das informações. Detalhamento. Gráfico estatístico, elementos de um gráfico de colunas, barras ou linha, construção de gráficos, análise de tabelas e gráficos, elaboração e resolução de problemas com dados estatísticos do cotidiano. Então, organize seu material, anote tudo da nossa aula e, sem mais demora, vamos à nossa aula. E nesta aula vamos estudar sobre gráficos. Então vamos aí conhecer os elementos de um gráfico, né? Saber interpretar o gráfico, que claro, é muito importante para que a gente consiga, né, ter uma informação ali, né, conseguir compreender ali a informação que está querendo ser repassada, ok? Então, vamos começar. Gráficos estatísticos. Dominar a interpretação de gráficos e tabelas é essencial em um mundo repleto de informações visuais. À medida que a quantidade de dados disponíveis continua a crescer, a habilidade de extrair informações significativas dessas representações visuais torna-se cada vez mais valiosa. Então, aqui é exatamente o que nós vamos aprender na nossa aula. Interpretação de gráficos, tá? Além de, claro, nós conhecermos ali os elementos de um gráfico, saber o que significa cada informação ali dentro dos nossos gráficos, ok? E, seguindo, os gráficos traduzem com mais precisão um conjunto de dados, tá? Então, claro, através dos gráficos a gente consegue ali visualizar e conseguir compreender ali o resultado de uma pesquisa, né? Com um conjunto de dados ali organizado. Com eles, podemos, em segundos, entender dimensão, quantidade e evolução das variáveis que estamos estudando e decidir como usá-las, tá? Então, aqui três variáveis que a gente consegue visualizar muito bem aqui em resultados, né, visuais aí nos nossos gráficos, ok? Seguindo, agora, claro, nós vamos ter que entender e conhecer os elementos de um gráfico. Então, o que tem que ter em um gráfico para que a gente consiga fazer uma boa interpretação, né? Uma boa leitura daquele gráfico? Quando estamos construindo um gráfico, é fundamental considerar certos elementos essenciais para a sua compreensão. A disposição das informações no gráfico precisa estar nítida, pois isso garante que os resultados finais mostrem a essência da pesquisa realizada, alinhando-se com seu propósito original, tá? Então, logicamente, que a gente precisa que a informação do gráfico esteja nítida, para que a gente consiga fazer ali a interpretação e conseguir entender exatamente, né, a essência da pesquisa. Saber qual é o objetivo ali daquela informação, o que aquele gráfico está querendo passar de informação. Então, vamos lá. Aqui estão os principais elementos de um gráfico, ok? Principais elementos. Começando aqui pelo título. Um título claro e conciso que descreve o conteúdo do gráfico
e o que está sendo apresentado, tá bom? Então aqui é como deve ser um título de um gráfico, tá bom? Os gráficos normalmente, certo? Vem com o título bem em cima ali deles, ok? Próximo, os eixos. Os eixos X e Y, ou seja, horizontal e vertical, são linhas que fornecem orientação e dimensão para os dados, tá bom? Então eles vão ali, claro, nos orientar e vão nos mostrar ali a dimensão, quando é que está aumentando, quando é que está diminuindo, quando é muito grande, quando é muito pequeno, tá bom? E através dos eixos a gente consegue organizar ali, né, exatamente para fins de comparações, tá? Seguindo, temos a legenda. A legenda identifica as diferentes séries de dados ou categorias representadas no gráfico, o que é especialmente importante na interpretação de gráficos, com várias linhas, barras ou pontos. Tá? Então, para que a gente consiga entender, fazer a leitura ali de um gráfico, a gente precisa da legenda. A legenda é que vai nos direcionar, né? O que significa ali a representação dentro dos nossos eixos. Tá? Então, para que a gente consiga entender ali a movimentação, a representação ali dentro dos nossos eixos, a gente precisa da nossa legenda. Tá bom? Vimos aqui muita coisa teórica, agora, claro, que a gente vai visualizar aqui os nossos elementos do nosso gráfico, em um gráfico. Vamos analisar juntos alguns gráficos. Vamos ver aqui o nosso primeiro gráfico. Tá? Olhando aqui para o nosso primeiro gráfico, vamos aqui visualizar o nosso título. Onde que está o nosso título? Vendas de buquês de flores. Aqui, o título do nosso gráfico, tá bom? Então, visualizamos aqui o nosso primeiro elemento. Outro elemento, os nossos eixos. O vertical, que é o que a gente chama de Y, e o nosso eixo horizontal, que é o que nós vamos chamar de X, tá? E aí aqui observem que no nosso eixo horizontal, nós estamos o quê? Mostrando os meses do ano, tá? Para quê? O que serve isso? Vamos lá, isso aqui vai ajudar a gente a fazer exatamente a leitura do nosso gráfico, é a quantidade, tá? E aqui está mostrando, né, a quantidade de vendas de buquês de flores em janeiro, em fevereiro, em março e em abril, tá? Então, para isso que vai servir os nossos eixos, tá ok? Para nos mostrar ali, no caso, a representação, tá bom? E agora a nossa legenda. Então, aqui a nossa legenda. O que significa a nossa legenda? A cada um vasinho de flor é igual a 1000, ou seja, a quantidade 1000. Então, por exemplo, você está vendo que em janeiro nós temos 2 vasinhos. Ok? Então, o que significa? Se um vasinho é 1000, então 2 vasinhos vão ser 2000. Aqui os dois juntos vão ser 2000. Significa o quê? Que foram vendidos em janeiro 2000 buquês de flores. Tá ok? Eu conseguiria fazer essa leitura sem a minha legenda? Não.
porque eu não ia saber o que significava cada um desses vasinhos. Então, você consegue identificar, né, a importância da nossa legenda para a nossa interpretação dos nossos gráficos. Então, aqui em fevereiro, temos 1.000, mais 1.000, mais 1.000 e mais 1.000. Então, como nós temos aí 4 vasinhos de flores, significa que nós temos aqui, né, que foram vendidos 4.000 buquês de flores em fevereiro. Em março, 3.000. E em abril, apenas 1.000. Eu consigo fazer essa leitura por causa da minha legenda. Tá ok? Vamos continuando? Com base nos dados do gráfico a seguir, responda às questões. Então, vamos lá aqui a um exemplo. Aqui no nosso exemplo, temos, né, região Nordeste, região Norte, região Sudeste, região Sul e região Centro-Oeste, né, as nossas 5 regiões brasileiras. Aqui ao lado, a gente vê a porcentagem, né, 0, 10, 20, 30, 40 e 50%. O título aqui do nosso gráfico: porcentagem dos que praticam esportes ou atividades físicas por região. Aí uma pesquisa no Brasil em 2015. E a gente consegue visualizar aqui no nosso mapa ao lado cada região, tá? Então vamos lá. De verde é a nossa região norte. Sendo que a gente só representou ali certinho com os números em cima, apenas o maior e o menor. Então, a menor porcentagem da região foi na região Nordeste. E a maior porcentagem foi aqui na região Centro-Oeste, tá? A região Norte, Sudeste e Sul ficou ali entre uma e outra, tá? A região Norte ficou quase ali na nossa região Nordeste e a região Sul ficou bem próxima ali da nossa região Centro-Oeste e a região Sudeste ali pelo meio, tá ok? Visualizar o nosso gráfico. Agora, claro, vamos ver algumas perguntinhas para a gente conseguir saber se a gente entendeu o que significa cada elemento lá no nosso gráfico. Nosso item A: qual a região onde mais se pratica esporte? Então, vamos lá ver qual é a que mais se pratica esporte. A gente viu que é a nossa região Centro-Oeste. Então, a nossa região Centro-Oeste é a região que mais pratica esporte. Nossa letra B: e a que menos se pratica? Também vimos, né? Região Nordeste. Então, Nordeste é a que menos se pratica esportes ou atividades físicas. E a terceira: quais as regiões que foram analisadas? Tá, então a gente viu que foi analisadas as 5 regiões, né? Então, quais as regiões que foram analisadas? Foram analisadas aí as 5 regiões, ok? E claro que a gente não vai precisar escrever aqui todas as 5, porque já está escrito lá no nosso gráfico, ok? Caso não tivesse os valores aqui, a gente podia, claro, visualmente saber o que está com a coluna mais alta. O que está com a coluna mais alta seria o que mais pratica, e o que está com a coluna mais baixa seria o que menos pratica ali esportes e atividades físicas. Ok? Vamos aqui a mais um gráfico. Analise o gráfico a seguir
e responda os itens. Vamos lá, mais um gráfico referente a esportes. Observe, temos aqui a nossa legenda, ok? Através dela, a gente vai conseguir fazer a leitura do nosso gráfico aqui geral. Então, aqui no nosso gráfico, a gente tem ó, a parte verde, ela representa 40%, a nossa parte laranja representa 30%, a nossa parte aqui lilás representa 15%, a nossa parte azul representa 10% e a nossa parte amarela representa 5%. Esse aqui é um gráfico conhecido como gráfico de setores ou um gráfico de pizza, tá? E o que é uma coisa interessante aqui no nosso gráfico de setores ou nosso gráfico de pizza é que a soma das suas porcentagens obrigatoriamente tem que ser igual a 100%. Então, se eu somar aqui, ó, 40%, mais 30%, mais 15%, mais 10% e mais 5%, ao todo será igual a 100%, que é o que representa o todo, ok? Então, agora olhando a nossa legenda, a nossa parte verde, que representa 40%, é referente a quê? Olha aqui no verde, futebol, tá? Então, representa o futebol. A nossa parte laranjada, que é 30%, representa o voleibol. A nossa parte lilás, que é 15%, representa o nosso basquetebol. Nossa parte azul, 10%, representa natação. E a nossa parte ali amarelinha, que é 5%, representa outros esportes. Tá? Então, logicamente, que a gente vai ter nossas perguntas. Qual a soma do percentual das 3 modalidades mais preferidas? Tá, então vamos lá. Quais são as 3 modalidades? É a nossa verde, que é o futebol, 40%, voleibol, 30% e basquetebol, 15%. Então vamos somar, né? Nossa soma, 40% mais 30% mais 15%. Então, a nossa soma, 30 mais 40 é 70, mais 15 é 85%. Nossa letra B, qual o percentual da modalidade futebol? Tá? Então, qual é o que representa futebol? A gente consegue visualizar facilmente que é o nosso 40%. Tá? Então, qual o percentual da modalidade futebol? Nossa resposta vai ser 40%. E aqui na nossa letra C, e da modalidade natação. Então, vamos ver aqui a nossa resposta da modalidade natação. Ó. Natação é o azul, que é 10%. Então, da modalidade natação é 10%. Então, você consegue observar o seguinte, né? Sem a legenda, seria bem difícil da gente conseguir aí fazer a leitura, né, do nosso gráfico. Claro que a gente sempre vai precisar ali da nossa legenda. Sem a legenda, não tinha como saber o que representava a parte verde, eu não tinha como saber o que representava a parte laranjada, eu não tinha como saber o que representava a parte lilás, nem a parte azul e nem a parte amarela. Mas com a legenda, eu consegui saber, a parte verde representa o futebol, né? Então, agora eu já sei que o futebol é o que representa esses 40%.
Eu sei que a parte laranjada representa o voleibol. Então, o voleibol é representado aqui por esses 30%, a parte laranjada, né? E assim por diante. Então, observe que cada elemento ali do nosso gráfico é importante para que a gente consiga fazer essa leitura do nosso gráfico. Beleza? Conseguiram entender até aí? Vamos aí a mais uma situação problema. Vamos lá. Uma artesã está expandindo seus negócios e decidiu contratar 2 vendedores. Quem são esses vendedores? Cláudio e Mariana. O seguinte gráfico de barras mostra as vendas nos 3 meses iniciais do ano. Tá? É o próximo gráfico que a gente vai ver. Tá? E aí, a partir daí, nós vamos preencher aqui uma situação. O vendedor que mais vendeu foi. Então, a gente vai ver aqui qual foi o vendedor que mais vendeu aqui de acordo com o nosso gráfico. Aqui o nosso gráfico. Temos, né, os meses janeiro, fevereiro e março. Os 3 primeiros meses do ano. Ok, até aí, tranquilo, tranquilo. Vamos agora, né, fazer a verificação de quem mais vendeu. Então, observe aqui no nosso eixo. Né? Aqui de baixo, ó, temos 3.000, 6.000, 9.000 e 12.000. Então, vamos verificar aqui quanto que cada um vendeu em janeiro. Como é que eu vou saber qual dos dois representa o Cláudio e qual dos dois representa a Mariana? De acordo com a minha legenda. Olha aqui a minha legenda aqui ao lado. O azul representa o Cláudio e o laranja representa a Mariana. Ok? Então vamos lá. Em janeiro, o Cláudio vendeu, né? Vamos conferir aqui, ó, 1, 2, 3, né? Então 3.000 é aqui na nossa terceira linha, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, então em janeiro aí, o Cláudio vendeu 11. Vamos colocar aqui 11. E a Mariana? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a Mariana vendeu 5. Professor, 11 o quê? 5 o quê? Você consegue observar bem aqui no nosso eixo que é referente a dinheiro, né? Quantidade ali de valor vendido. Então, o 11 significa o quê? Que foram vendidos 11.000. Os 5 significa que foram vendidos 5.000. Tá bom? Isso em janeiro. Vamos ver agora fevereiro. Fevereiro, eu já posso apenas continuar daqui. Eu já sei que aqui é o 5. Então, aqui é 6, 7. Então, Cláudio vendeu 7.000. E a Mariana, vamos lá. Cláudio vendeu 7.000 e a Mariana vendeu, ó, um tracinho a mais. Então, Mariana vendeu 8.000. Tá? Para março, observe que o Cláudio, ó, continua na mesma direção. Então, Cláudio vendeu novamente 7.000. E a Mariana, ó, aqui era 8, ela avançou 1. Então, se era 8, agora é 9. Ok. Já temos aqui os valores certinho, né? Do Cláudio
e da Mariana, quanto que cada um vendeu. Então agora a gente vai fazer a nossa soma para descobrir aí quem foi que vendeu mais, né? O nosso Cláudio vendeu 11. Então Cláudio vendeu 11 mais 7 mais 7. Ok. 11 mais 7 é 18. 18 mais 7 é 25, tá? Então, o Cláudio vendeu, vou botar aqui ao lado, 25 mil. Tá? Agora vamos ver quanto que a Mariana vendeu. Então, a Mariana vendeu 5 mais 8 mais 9. 5 mais 8 é 13. 13 mais 9 é 22. Então, a Mariana vendeu, né? 22. Ok? Achamos aqui o valor vendido por Cláudio e o valor vendido por Mariana. Tá bom? Então, aqui respondendo a nossa primeira pergunta, quem foi que mais vendeu? Foi o Cláudio. Tá? Superando em tantos por cento as vendas de Mariana, né? Se Cláudio venceu, ou seja, vendeu mais, então superou ali em quantos por cento? Aqui a gente vai precisar fazer uma regrinha de 3, tá? Então, ao todo, se a gente somar a quantidade vendida, a gente vê que o total vendido foi de quanto? 47 mil, que é somando aí os 22 da Mariana com os 25 do Cláudio, tá bom? Então, como é que a gente faz? Beleza, eu sei que a Mariana vendeu 22, Cláudio 25. Então, basta a gente fazer uma regra de 3. 47 foi o total vendido, então é o referente a 100%. Só que Cláudio vendeu 25. Quantos por cento vão ser? E aí basta a gente fazer a nossa multiplicaçãozinha em forma de x, que a gente chega aí no nosso resultado, né? X igual a 25 vezes 100, e eu já vou colocar o 47 já dividindo. Tá? Basta a gente fazer a multiplicação e a divisão, sem muito segredo, a gente vai chegar no resultado 53,19%. Isso foi o que o Cláudio vendeu. A Mariana, a gente vai fazer o mesmo procedimento. 47 mil foi o que os dois venderam juntos, só que ela, desses 47, vendeu 22. Eu quero saber quantos por cento é. Novamente, multiplica em forma de x. E aí eu apenas já estou deixando meu x sozinho. 22 vezes 100. E o 47, que ia estar multiplicando com x, vai descer dividindo. Multiplica o primeiro, vai dar 2.200. Dividido por 47, vai dar 46,81%. Observe que se eu somar 53,19 mais 46,81, os dois juntos irão dar 100%. Mas a pergunta lá é, quanto é que um vendeu mais do que o outro? Então, o que é que eu vou ter que fazer? 53,19 menos 46,81. E aí a minha diferença vai ser de
6,38%. Essa é o resultado aqui, 6,38%. Essa daí é a diferença, né? Que Cláudio vendeu mais do que Mariana aí no trimestre aí de vendas lá da nossa artesã, ok? Então essa foi a nossa aula de leitura, né, claro, e interpretação de gráficos. Eu espero que todos tenham aprendido e gostado, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!